E eu acho que a maturidade, os problemas que a gente vive fazem muito isso com Nossa, a acho gente, que é maturidade, né? né? Maturidade, né? Nossa, é. delícia chegando. Então, mas é. É uma bênção. A maturidade, ela vem com menos colágeno, com algum cabelo branco. Mas ela também traz pra gente algo muito... Uma segurança. Segurança. Meu pai costuma falar, eu nunca esqueci uma frase, se os jovens soubessem e se os velhos pudessem. Porque a gente... Pô, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho com 20 anos, nossa, Imagina. ia ser demais. Mas, Cá, não mudando de assunto, mas falando da sua carreira, você traz aqui, eu fiquei prestando atenção aqui na bagagem, nas dicas de carreira, incrível, assim, você foi falando com uma leveza e com um conhecimento muito grande. Você provavelmente teve mentores. E Tive. aí, eu queria ouvir quem seriam... Eu nem sabia que eles eram, mas assim, palavra quem foram certa, seus mentores? O que você aprendeu, talvez, de mais valioso com eles? Eu acho que assim, primeiro meus pais, né? Que até hoje, tudo que eu vou fazer, tudo, eu ligo pra eles, tudo, eles sabem tudo que a gente faz. Meus irmãos, a gente pergunta tudo, assim, até um contrato simples eu ligo pra mãe, começa a orar, aí que eu tô indo pra tal lugar, tudo. Mas eu acho que, assim, agora, pessoas que foram mentores meus por generosidade mesmo, assim, que não tinha nenhum vínculo e que Dr. Marcos Arruda, que foi o meu chefe lá na Votorantim, ele tinha um cargo super importante lá, foi uma pessoa que me acolheu desde o começo. E o Dr. Caiafa, que até hoje, assim, quando tem alguma coisa muito... que foi meu chefe até eu me desligar de lá, ele até hoje, quando tem alguma coisa assim que eu preciso muito séria, eu ligo para ele, assim, para me aconselhar. E ele... tudo, até de relacionamento, ele me aconselhava, assim, tudo que eu ia fazer. Eu mostrei com ele todos os dias enquanto eu trabalhava lá. E ele, assim, ele já tinha um cargo como advogado muito importante lá. E eu era uma estagiária, né? Mas ele sempre me respeitou e me trouxe. Nós éramos em 12 estagiárias. Ele me escolheu ali e foi o tempo inteiro. Ele sempre conta, muito engraçado, que ele falou que a Votorantim abriu um processo seletivo, colocou nas maiores universidades. A minha era a última da lista, né? De preferência dele. E ele falou que aí eu fiz a entrevista e eu comecei a ligar na Votorantim, assim, de 1 em 1 hora, todos os dias. E eu descobri, na hora que eu estava indo embora da entrevista, eu pedi o telefone da secretária dele, que é minha amiga hoje, a Paulinha. Eu falei assim, Paulinha, você pode me dar o seu telefone? O telefone da mesa dela. Aí ela pegou, me deu, porque eu fiquei conversando com ela antes de entrar. Ela me deu o telefone e eu comecei a ligar na mesa dela toda hora. Já tem uma resposta? Já tem uma resposta? Eu vou para a segunda fase, eu vou para a terceira, e eu ficava ligando. Um pouco ansiosa, né? Porque porque meu pai falava assim, você tem que marcar, quando você vai, você tem que marcar, é o seu diferencial, porque 100 estagiários fizeram entrevista, eu era mais uma ali, outra. Eu tinha tudo para não ser, assim, meus pais não moravam aqui, eu não tinha um sobrenome, não tinha uma rede ali, eu não tinha uma rede de apoio aqui. Eles já querem um estagiário mais fácil ali, né? E aí, outra coisa que era super importante, a exigência do currículo era inglês. Eu não tinha inglês. E aí, na entrevista, ele falou para mim, você fala inglês? Eu falei assim, o básico para o intermediário, né? Ele falou, não, mas aqui a gente, né, acho que você vai usar o inglês. Aí eu peguei e falei, não, mas eu só não tenho isso do currículo, o resto eu tenho tudo. Boa! Todas as exigências. Confiança. E aí ele falou que eu liguei tanto, que um dia ele virou para a Paula entrava na sala dele e falava, aquela candidata ligou de novo, né? E aí eu estava na primeira fase ainda, não tinha vindo a segunda. Aí ele falou, Paula, quer saber, chama ela aqui, acho que ela quer muita vaga, eu vou fazer mais uma entrevista com ela. Se eu achar que dá, a gente contratar ela e encerra o processo seletivo. Então não teve. Porque imagina se ela não tivesse ficado eu não tinha. Eu tinha 17 anos, eu não conseguia pegar um ônibus. Ele falava assim pra mim, você tem que ir no fórum tal. Meu Deus do céu, só você sabia pegar o ônibus pra faculdade pra voltar, né? E aí, depois E aí fui aprendendo tudo com ele. Aí eu lembro que uma vez ele falou assim pra mim, eu nunca tinha viajado de avião sozinha ainda, né? Sempre ou com amigas ou com os meus pais, ele. Karina, você vai atender o Rio de Janeiro agora. Uma vez por semana você vai fazer um bate-volta pro Rio de Janeiro. Meu Deus, eu falo pra ele que eu
Nunca, vou chegar com essa passagem aérea, eu não sei nem o que eu faço dentro do aeroporto. Olha que legal, o nome dele? gente. Muito legal, né? José Luiz Jimenez Caiafa, doutor Caiafa. Ele sempre falava, você tem que ter um hobby. Eu, mas eu não tenho, né? Eu não sou boa em nada de esporte. E aí ele, Karina, quando você for se relacionar com alguém, você tem que escolher alguém que não vai atrapalhar a sua vida, tem que ser alguém para te agregar. Ele sempre falava, eu começava a namorar alguém, eu já apresentava para ele. Olha que tudo, gente. Olha, doutor Caiafa, funcionou o legado aí, ó. Mas Que legal. Tudo, nossa, era incrível. É tão bom ter mentor, né? É maravilhoso. Todo Pessoas mundo tem que que passar. agregam na nossa vida nesse nível aí. Muito importante. Você vê que ele teve a leitura, né? Tipo, aquela menina quer muito, a vontade. Quantas vezes a gente procura no nosso time alguém que tenha vontade genuína, assim, de querer aprender? Que a humildade sua de estar ali, correndo atrás, mostrando sua vontade e depois em aprender, né? A vontade é fundamental, né? Quando eu participei do Aprendiz, o Roberto Justus falou isso. Quem vai ganhar ou quem vai ficar na final aqui não é o mais competente. É quem tem mais vontade, é quem se jogar mais, quem tem se garra, mais. né? A vontade, ela muda o jogo. Muda o jogo. Mas a gente acaba no final procurando pessoas nesse sem pensar, né? Nesse perfil também. Ô, Cá, e quando você olha para trás, assim, né? Nesses 16 anos da Votorantim, 21 da Sato, RAL, o que você, assim, se orgulha mais? Assim, qual a sua maior realização? Eu acho que foi não ter desistido, porque eu acho que tem várias... às vezes acho que eu não tinha nem muita noção que existiam outras opções, que acho que a gente viu muito isso no curso, né? As opções. Mas assim, acho que foi não ter desistido. Eu sabia o que eu queria, onde eu queria chegar, e não desistir assim no caminho. Porque hoje vendo parece que foi fácil, mas não foi, né? Nunca é. Então, acho que tiveram vários momentos que foram ali... eu podia ter escolhido... Meus pais pagavam minha faculdade aqui, eu morava num bom apartamento. Eu podia ter escolhido nos 5 primeiros anos de faculdade ter uma vida mais tranquila, né? Ter ido em festa, ter só estudado. E aí teve uma época que eu fazia 2 estágios, porque eu consegui um estágio que podia ficar meio período. No período da tarde, eu fui fazer um outro, porque eu queria estar em 2 áreas diferentes, né? Vontade de novo, né? Então, e aí à noite ia para a faculdade. Então, assim, eu acho que foi isso, de não ter desistido, de ter persistido, né? Foco e vontade, né? E coragem, né, gente? Sozinha nessa cidade grande, né? Posso quebrar o protocolo rapidinho? Porque a Cá falou do curso, aí eu me lembrei. O que tu achaste? O que foi Harvard para ti? O que foi estar ali? Nossa, assim, não parecia real, assim, foi primeiro, eu sentia, tinha hora que parecia que eu estava numa cena de um filme, assim, não estava, né, aquela experiência toda, primeiro essa sensação que eu tive de, poxa, que oportunidade que eu tô tendo, e eu acho que que é o método que eles aplicaram pra gente. Aí você entende a diferença de alguns cursos que a gente faz, né? Que fica muito tempo para chegar num entendimento, você faz muitas aulas, ou que você assiste repetidamente o mesmo ensino, o mesmo conteúdo. Porque realmente o método deles é um método praticado, comprovado, o melhor que tem, né? Então, eu acho que tem que, assim, eu fui entender o que é Harvard, não é uma grife, né? Não. É um lugar que você vai, que tem um método que realmente funciona e que você está tendo a oportunidade ali de aprender. E não tem como você não aprender. Verdade. Não tem. A forma que eles te apresentam, os exercícios, né? Como é colocado, eu acho que não tem como você sair de lá. É natural, né? A gente absorve. É natural. Então, assim, tanto o método para a gente aplicar depois, quanto o método de ensino, não tem, assim... E a parte ali da CMI também, né? Que é aquela organização total, né? Para nós, incríveis. Foram incríveis, né? No prédio, o formato, né? Gente. O nosso dia a dia, né? Não teve realmente nenhuma ocorrência, né? Foi tudo...
tudo ok. Um privilégio, Muito né? bom, um privilégio foi. Nossa. A gente agora tem que organizar Uma- outra viagem. uma pra super estudar ano que experiência vem. estar lá. Vamos organizar. Já tem uma, Foi. depois vou... Ó. Já queremos Olha aí, nos infiltrar. empreendedora, já tem uma viagem Ai, pra gente. Ai, muito bom. Bom, a gente falou aqui de tanta coisa bacana, né? Muito. Ai, foi tão Quantos maravilhoso. foi? projetos bons, né? Projeto familiar, projeto de vida pessoal, né? E profissional, projeto família, né? Porque a gente trabalha, se realiza como profissional, mas a gente realiza sonhos da família, né? A gente tem ali nossos filhos, né? Marido. Então, isso é uma constância para a gente, né? De felicidade quando você vai construindo tudo isso ao longo do tempo e ainda ganhando maturidade e melhorando a cada dia, que eu falo que habilidade é uma coisa que a gente conquista diariamente, né? E olhando para isso, Karina, o que você pode dividir com a gente ainda como um grande projeto seu na sua vida? Nossa, veio acho que umas 20 coisas assim. Com a vontade que gosto ela assim, tem. gosto assim. Com a energia que ela tem. Eu tenho uma sugestão, você fecha algumas gavetas aí. Pra dizer. Gavetinhas tem muitas, muitas. Eu acho que, primeiro, eu acho que a gente tem que, dentro do mercado que cada uma atua, né? Acho que a gente tem que estar sempre de olho, hoje com inteligência artificial, com muitas coisas que estão a nosso favor aí no mercado, acho que a gente tem que estar toda hora de olho para a gente aplicar e usufruir na nossa atividade, né? Então, acho que primeiro é não deixar o bonde passar, que eu acho que é sempre você estar ali estudando o que tem de novo para inovar. Então, assim, o que na minha prioridade é sempre estar expandindo e olhando para o que eu já faço hoje, né? Para esse ecossistema, para o que a gente já faz, mas está sempre atualizando, expandindo, né? E aí depois, pensando em atividades e negócios que sustentem o que a gente já faz, que é a prioridade hoje, assim. Tá. Muito né? bom. E a gente quer expandir. Eu ficaria aqui, ó, horas Também. fazendo 1 milhão de perguntas. Também, gente, muito Sabe, bom. estamos gente. acabando. terapia, Bate-papo gostoso. Que bate-papo gostoso, né? Amei. Bom, a gente quer agradecer muito, Eu Karina, também, teu muito. carinho, sua disponibilidade, sua simplicidade, né, de estar aqui conosco, de dar a oportunidade para o Flow, né, esse canal que quer inspirar tantas pessoas. Então, você é uma mulher inspiradora. A gente Todas ficou vocês, muito gente. feliz de te conhecer melhor e poder te conhecer cada vez mais melhor, porque eu acho que quando a gente cria laços genuínos, né, são coisas que a gente leva para a vida, né? É isso. A gente sempre vai conhecendo alguém que vai somando, vai ensinando. Então, eu acho que isso aqui é muito bacana, Essa porque troca, né, a gente só aprende, só cresce. E a gente adora isso, né? O adora quanto que isso isso. tem sido positivo nesse tempo que a gente está com o Flow. É isso. Ter a oportunidade bom, né? de conhecer pessoas diferentes e ouvir histórias diferentes, histórias inspiradoras, histórias que agregam. Então é muito legal mesmo. Muito obrigada, Cá. Muito